Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma entrevista no Na Íntegra e hoje eu vou conversar com o nosso convidado, hoje muito especial, me empolguei muito ao conhecê-lo, que é o diretor do Instituto de Criminalística de Mato Grosso do Sul, o perito criminal Emerson Lopes dos Reis. Obrigada por vir conversar comigo, por vir trazer um pouco do que é essa profissão para nós. Seja bem-vindo. Claro, para mim é uma satisfação enorme, né? Uma grande alegria. Agradecer você também pelo convite, né? Você Uhum. que já esteve visitando a Polícia Científica por esses dias, né? E vamos conversar. Estamos aqui para bater um papo, né, sobre a Polícia Científica do Estado de Mato Grosso do Sul. Legal. O Emerson, eu dei uma verificada aqui no currículo dele. E ele é graduado em Física, tem várias pós-graduações, foi professor em universidade e quando passou para a Polícia Científica também foi professor lá na Academia de Polícia Civil. E eu quero saber, como que é essa vida, como que foi ingressar 20 anos atrás nessa vida de perito que a gente hoje a gente se absorve muito naqueles documentários, aquelas coisas americanas, CSI e tudo mais. Como que é essa função aqui no Mato Grosso do Sul? E você tocou num ponto que eu considero muito importante, que foi o tempo que eu ingressei, né, na Polícia Científica aqui no Mato Grosso do Sul. Mais precisamente há 22 anos atrás, né? Então, assim, podemos dizer que as coisas eram um pouco diferentes naquela época, né? Quando eu terminei a graduação em Física aqui na Universidade Federal, eu comecei a dar aulas, né? Até ensino médio, depois também em algumas universidades daqui. E a perícia, né? Que é a nossa atividade que a gente desenvolve, naquela época ela não era tão divulgada, podemos assim dizer, como ela é hoje, né? Hoje as pessoas conhecem sobre perícia, sobre polícia científica aí na rua, né? Através da internet, sobretudo, né? Uhum, E através dos seriados de televisão, que também muito famosos, que acabaram por divulgar essa profissão, né? uhum, Na época eu acabei conhecendo, tendo contato com a perícia, assim, muito por acaso, realmente, quando eu vi um anúncio do concurso de perito criminal. Para você ter uma ideia, aquele anúncio me chamou a atenção quando eu fui ler o edital para saber o que é que fazia um perito criminal. Porque veja só, eu graduado, professor, tinha assim uma noção muito rasa do que realmente era um perito criminal. E aí eu fui ter esse primeiro contato ao ler o edital, porque no edital geralmente traz ali, né, uhum, o que faz um perito criminal. Daí quando eu comecei a ler aquelas linhas, né, eu percebi que eu poderia aplicar muito do que eu já trazia da graduação, né, da faculdade, nas perícias que eu poderia desenvolver. Então aquilo realmente me chamou a atenção, daí eu fiz o concurso, né, para perito criminal, assim, realmente muito por acaso. Hoje em dia, se você for em qualquer escola de ensino médio, né, e perguntar para os adolescentes que estão cursando o ensino médio se eles já ouviram falar sobre perícia, sobre perito, sobre polícia científica, todos eles vão levantar a mão e vão dizer que já ouviu falar, sabe o que faz, como é. Tanto é que você não é raro ter pessoas que estão terminando o ensino médio que já dizem que querem ser peritos. Já viu aquela situação que você pergunta para uma criança assim, o que você quer ser quando uhum. você crescer? Antigamente, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, Policial. policial, e isso, Uhum, né, era muito comum essas profissões, assim, vamos dizer assim, as que mais se destacavam, né, e se destacam ainda, né, uhum, mas jamais você, há 20 anos, 30 anos atrás, alguém ia falar, eu quero ser um perito criminal. Então, tudo isso mudou, né? A sociedade vem mudando, né? A busca pela justiça, né? Ela vem sendo cada vez mais exigente. E é nessa linha, né? Que a atividade de polícia científica, ela vem se desenvolvendo e vem ganhando destaque, né? Porque, em última análise, o que a perícia faz nada mais é do que a busca pela verdade, né? Porque uma perícia ela não, a gente diz que ela é imparcial.
Ela não importa, a gente não está buscando inocentes ou culpados, e sim o que realmente aconteceu, né? Então, isso é uma mudança muito drástica que eu vejo nesses 20 anos que eu tenho aí de experiência, né? Do que era para quando eu entrei, em termos de conhecimento da atividade, do que é hoje. E beleza, você viu no edital que você tinha que fazer. Passou no concurso. No jornalismo a gente tem uma piada interna, vamos dizer assim. Toda vez que uma pessoa que começa no jornalismo vai cobrir policial e vai ver a primeira pessoa morta, tem sempre o batismo ali, né? Eita, você vai ter a sua primeira experiência forte, porque é impactante demais. Eu lembro até hoje, a primeira cena de crime que eu fui, a vítima chamava Viviane, foi em 2013, e ela foi carbonizada. E isso marcou para sempre a minha caminhada aqui no jornalismo. E como foi para você, que era um professor, de repente passou nesse concurso e tá entrando em cenas de crime? Eu vi que você tem especialização em acidentes de trânsito graves. Como que foi esse primeiro impacto para você? Eu costumo dizer que esse impacto ele sempre vai causar aí certos traumas, né, nos peritos, né, em qualquer policial, não só no perito, mas qualquer policial que está realmente ligado com essa questão, né, da morte violenta que assola aí a nossa sociedade. E comigo não foi diferente, obviamente, né? No começo foi muito difícil. Você acha que você está preparado, porque há uma diferença muito grande daquilo que você vê num filme, daquilo que você está vivenciando, né, na realidade. No filme você não tem o odor, né, o mau cheiro, né, você não tem a, situações que só a realidade vai te apresentar. Então eu tenho, às vezes, algumas lembranças que ficaram marcadas, e isso é explicado como sendo certos traumas, e você precisa, então, aprender a conviver com isso. Porque não tem como um ser humano não se impactar com uma morte de uma criança, né? Uma morte violenta de uma mulher, de um homem que foi violentado, né? Então tudo isso vai trazendo para você certos traumas que você precisa de alguma maneira encontrar uma forma de lidar com isso, né? Para que isso não venha afetar a sua vida particular, o seu psicológico, a sua família, né? Então eu vejo que muitas pessoas que têm já uma certa propensão a se abalar com essas mazelas, elas acabam por não ter um certo perfil para a atividade. Porque elas não vão aguentar por muito tempo lidar com essa situação. Isso vai trazer certos transtornos, né, para a vida dela, e até mesmo doenças, né? Então, no meu caso, eu consegui, vamos dizer assim, uma base diferente na família, né? Na própria profissão, tá certo? Na igreja, esse tipo de coisa sempre vai ajudando as pessoas a não se deixar, a não ficar doente, né? Então, assim, não dá para dizer que a pessoa não foi impactada, por exemplo, com a primeira cena. Eu tive dificuldade, em média, eu costumo dizer assim, que pelo menos uns 3 meses, porque quando eu assumi o cargo, eu fui para o plantão. E o plantão é aquele perito que está ali que vai para a cena do crime, tá certo? Vai atender o acidente de trânsito, o homicídio, enfim. Então, de cara, eu assumi e já fui direto ali pro plantão. Então, durante os 3 primeiros meses, assim, foram bem difíceis, né? Bem críticos, porque você termina de fazer todo o seu levantamento técnico, você precisa ser, naquele momento, enxergar toda aquela cena como vestígios, né? Você não pode se levar emocionalmente por aquilo que você está vendo, senão o teu trabalho vai ficar prejudicado. Mas e depois? Depois que tudo passa, que você vai para casa, que você vai deitar, tem como você não ter aquela cena de volta na tua cabeça. Então, eu diria assim que esses 3 primeiros meses foram meses de adaptação, certo? Aí você vai
trabalhando isso internamente e depois você se acostuma. Impressionante como o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Então, no primeiro momento é aquele choque, né? E aí você vai buscando maneiras de você lidar com isso. E depois de um certo tempo, se você conseguir, tiver essa capacidade, você se acostuma. E aí você passa realmente a lidar com tudo aquilo com muito mais tranquilidade e não deixa aquilo, de alguma maneira, aquilo não vai te afetar na tua vida pessoal. Mas isso é difícil, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade. E aí eu costumo dizer que essas pessoas que têm dificuldade, elas não têm o perfil para aquela atividade. Não que ela não tenha perfil para ser o perito criminal, mas pelo menos para ir na cena do crime. Isso me ajudou muito, porque hoje eu sou diretor do instituto. Então hoje quando eu recebo novas turmas, então eu tenho essa capacidade de olhar perfil de pessoas, os perfis das pessoas, olhar, testar, ver como é que elas vão reagir se eu colocar elas, por exemplo, numa cena de crime, né? Como que vai ser o comportamento dela no seu dia a dia. Então isso é interessante porque hoje a pessoa que, no meu caso, sou um gestor, passei por tudo isso. Então veja a importância de você ter alguém, né, gerindo ali o instituto, mas que começou lá no plantão, que vivenciou tudo isso. E isso realmente me ajuda hoje a fazer uma distribuição mais equalitária, de acordo com o perfil de cada um dentro das diversas áreas que tem o instituto, né? Legal, interessante. Eu escuto alguns podcasts, obviamente, de True Crime. E tem um especial que chama Projeto Humanos. E trata casos da década de 90. E ali eles enfrentam muitos problemas pela questão pericial da década de 90. Precariedade de material para colher, às vezes até informações que não tinham e depois passou, se perdeu algumas provas. E você já chega ali no começo dos anos 2000, na perícia. Então você acompanhou essa modernização e tudo isso. Quais foram os maiores desafios para você dessa modernização e também das pessoas conhecerem mais o serviço de vocês, né? De repente cobrar mais, sabendo mais, acabam cobrando mais. Como que foi essa transição? Como está sendo? Eu acho que a gente está ainda num processo de transição, realmente. E aí entra a questão da tecnologia, né? Para uma perícia ser bem feita, né, para trazer um resultado que se espera, né, que é trazer realmente vestígios robustos que vão permitir ao perito, por exemplo, dar uma dinâmica de como que as coisas aconteceram, em muitos casos permitir o perito identificar vestígios que possam identificar pessoas que estiveram presentes na cena, identificar autores, identificar vítimas que também não têm a sua identidade, enfim. Precisa ter um bom profissional, né? Precisa ter uma boa formação. E isso ao longo do tempo a gente sempre teve, né? O perito tem que ser uma pessoa que goste essencialmente do que faz, né? Até porque passa por tudo isso que a gente já falou, então ele tem que gostar realmente, tem que se identificar com aquilo. Então ele precisa estudar bastante também, se dedicar. Ele não pode ser uma pessoa que fique para trás no seu tempo, tem que ser uma pessoa que está sempre atualizada. São assim os requisitos para uma boa perícia, um bom profissional. Tá, isso a gente fala assim, não, mas isso a gente tem. Mas, e aí vem dos anos que você cita ali, dos anos 90, 2000 ali, você vem o advento das tecnologias. Muito provavelmente você já viu algum episódio onde não se tinha os exames de DNA, por exemplo, né? E que depois foram resolvidos porque tinha o vestígio biológico guardado de alguma forma. Sim. Quando surgiu, com o advento do exame, da possibilidade de fazer uma identificação por DNA, isso é muito comum nos Estados Unidos, ocorreram em diversos casos, foi até o laboratório, e aí você tinha o vestígio armazenado num freezer, retirou aquele vestígio, fez o exame e pôde-se fazer a identificação, e anos depois conseguiu-se resolver casos. E outros, o contrário, como você citou, não tinha a prova, surgiu a tecnologia e não tinha a prova, e aí não pôde resolver. Nós estamos num estado relativamente pequeno, né? Em relação aos demais estados do Brasil, em relação aos grandes centros do Brasil, né? E aí
esse avanço tecnológico, ele acaba também por ser, vamos dizer assim, um pouco mais lento, né? Então, assim, essa talvez é a maior dificuldade que eu posso te falar, né, tentando responder a tua Uhum. pergunta, ao longo desses 20 anos, 22 anos que eu vivenciei, é um pouco como essa tecnologia, embora ela tenha sido, surgiu, mas para chegar até a polícia científica, ela é um pouco mais lenta, né? Então exige um Uhum. pouco mais, porque os equipamentos, quando surgem, as tecnologias quando surgem, são muito caros. Muito caros. E aí você tem uma série de problemas envolvidos. Então eu vejo que, atualmente, nós temos tanto o profissional bem capacitado, como a tecnologia de ponta sendo finalmente, né, chegando finalmente, vamos dizer assim, à disposição dos peritos do estado de Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? Então, ao longo desses anos, eu penso que poderia ter chegado um pouco antes, não chegou. Mas hoje a gente tem tecnologia de ponta, cada vez mais esse processo está melhorando. Eu vejo que nos últimos 6 anos, né, a Polícia Científica do Estado do Mato Grosso do Sul ela acabou tendo um salto de qualidade muito grande em função dessa tecnologia que ela foi chegando, né? Nós temos diversos sistemas hoje que ajudam os peritos e facilitam o trabalho e trazem para ele a possibilidade realmente de um exame com resultados que se espera da polícia. Legal. O senhor falou de casos que encontraram amostras e depois fizeram exames. Aconteceu isso 2 anos atrás, lá no Paraná, né? Para quem tá nos assistindo, uma dica, viu? É o caso do Leandro Bossi. A alçada dele foi encontrada na década de 90. Em 2022, a polícia do Paraná teve que refazer os exames e confirmou que ele era uma pessoa desaparecida e aquela ossada era dele. Fica aí a dica, gente. Agora, a próxima pergunta é o seguinte. A polícia científica ficava ali integrada ao IMOL, ali perto do Lago do Amor. E vocês ganharam uma sede nova, foram ali para o Jardim Santa Doroteia, É, né? Tem uma estrutura, tá todo mundo reunido, prédio novo. Por que houve essa separação? Trouxe mais essa independência para vocês? se você tivesse feito uma visita no prédio antigo, a resposta já estaria pronta na sua cabeça. É uma questão natural, né? Uhum. Porque a instituição ela vai crescendo. Se você vai ganhando novos equipamentos, como eu falei, nesses últimos 6 anos, você precisa de espaço físico para a instalação desses equipamentos. Não só o espaço físico, mas um espaço adequado. Porque são investimentos caros, são investimentos que têm aí da ordem de alguns milhões de reais. Então, se você coloca um equipamento desse numa salinha que tem uma infiltração, numa salinha em que tem uma instalação que não permite você colocar um ar-condicionado, por exemplo, com uma potência maior, que vai desligar, vai trazer equipamento, vai trazer prejuízo para o funcionamento desses equipamentos, né? Então, assim, eu vejo que é uma cadeia de acontecimentos, é um processo natural. Nós tivemos a entrada de 2 concursos em 2021 e 2022, entrada de peritos criminais, né? Uhum. Só isso já traz aí assim, um plus, né, no nosso efetivo. E se a gente mantém a mesma estrutura, você não dá qualidade de vida para o trabalhador, que precisa ter ali no seu espaço, o seu ambiente de trabalho, com as condições mínimas para ele trabalhar. Então, até isso, você precisa pensar e fazer projetos e propor para o governo para que ele possa mudar as estruturas. Então, essa mudança para o prédio, ela envolve, então, essas tecnologias que chegaram, né, novos servidores que chegaram, que não dava para colocar naquele Uhum. mesmo prédio, tá certo? E hoje a gente tem uma estrutura mínima adequada, né, para que a gente possa trabalhar e produzir os resultados que se esperam com os equipamentos que a gente ainda está recebendo, né? Quando eu estive lá no prédio, me chamou muito a atenção uma sala que é de
Perícia cibernética? Computação forense. Isso, de computação forense. E, acompanhando no jornalismo, até o crime organizado tá se organizando no mundo virtual. A gente vê que o tráfico de drogas usa muita tecnologia para a droga sair da fronteira e chegar lá nos portos. Como é para vocês, peritos, chegar nesse ponto? Não é mais não é apenas tiro, sangue, material biológico numa cena. Agora são crimes cibernéticos que envolvem tráfico de drogas, pedofilia e todas as questões que a tendência é piorar, né? Como que está sendo essa caminhada para essa nova área de investigação? Essa nova caminhada, ela começa lá no concurso público. Quando a gente hoje lança um edital de concurso, após autorizado, né, pelo governador do estado, nós já colocamos no próprio edital quais são as áreas de formação que a gente mais está precisando naquele momento. Para trabalhar com esse tipo de crime, né, vai ser muito difícil você pegar uma pessoa com a minha formação, por exemplo, que é formada em física, hoje eu estou formando em engenharia mecânica, para eu trabalhar com essa parte de tecnologia da informação, né, com crimes cibernéticos. Vai demorar muito tempo para eu aprender isso. Então é muito melhor você colocar no edital que você precisa de pessoas que têm formação na área de computação forense, na área de engenharia da computação, ciência da computação e por aí vai. Então essas pessoas elas já entram, né, no concurso com essa bagagem acadêmica, né? Então você consegue, daí entra naquilo que eu falei. Para uma boa perícia você precisa ter o profissional bem capacitado. Então se você já pega um cara que fez engenharia da computação e aí você vai depois dar uma formação para ele sobre perícia criminal durante o curso de formação na academia de polícia, aí você começa a juntar as coisas, entendeu? Você começa a juntar as coisas e aí esse profissional vai conseguir certamente acompanhar as tendências, porque você já pega um profissional que já vem atualizado, né? Porque a universidade é um campo do saber, ela está sempre atualizada. Então, uma pessoa que, de repente, acabou de sair da universidade, ela vem já com uma bagagem de conhecimento muito boa e atualizada. Ela já conhece aquilo que está acontecendo, quais são as novas ferramentas do mercado, né? Então, a gente já procura fazer isso desde o edital. Uma vez que essas pessoas entraram, aí o que o diretor vai fazer? Olha, se você tem formação nessa área, então você vai trabalhar no núcleo de computação forense. Aí a gente designa ele para trabalhar lá. Não que isso seja uma regra absoluta, não que uma pessoa que é da área de computação não possa, por exemplo, ir atender local de crime. É permitido fazer isso. Mas aí é que entra a questão da gestão. Aí você coloca a pessoa para trabalhar ali e daí você começa a fazer as contratações dos equipamentos que vão ajudá-los, né, a atuar nos equipamentos que são apreendidos pela polícia e que são encaminhados para a gente. Hoje a gente faz perícias em celulares, né, perícias em computador, perícias em notebook, tablet, cartão de memória, filmagens, tudo que envolve essa parte de gravação de dados, né? Áudios, a gente está aqui gravando, né? Tudo isso a gente realiza perícia. Tudo que tem informação gravada de alguma forma num equipamento, a gente consegue fazer perícias. Para saber se aquela imagem, por exemplo, ela é uma imagem real, se alguém editou aquela imagem, se alguém, né, de alguma forma adulterou aquilo que está na imagem, né? Nos celulares, hoje é muito comum, o celular ele tem a vida da pessoa, né? Tudo está armazenado no celular. Então, se você tem um equipamento que a gente tem hoje, que é capaz de extrair os dados do celular, você consegue descobrir muita coisa. Correlacionar pessoas, redes e até mesmo pessoas que estão envolvidas em organizações criminosas, porque a informação está dentro do celular, né? Então a gente tem hoje, nesse núcleo específico, equipamentos de ponta, tecnologia de ponta, equipamentos que são feitos em Israel,
que é onde se tem talvez as maiores tecnologias, né, em nível mundial. Esses equipamentos que nós temos são equipamentos israelenses, né, e eles conseguem acesso ao teu celular, né, uma vez apreendidos, né, obviamente, no âmbito de uma investigação criminal, e com a autorização judicial que deve ter, né, a gente consegue acesso a todos os dados que estão no celular de um indivíduo que está sob investigação, por exemplo, né? Na sua, assim, concepção, visão ali, vendo a rotina, qual setor você acha que mais te manda material para abrir? É pedofilia, tráfico, roubos, esses golpes do Pix? O que mais demanda tempo de vocês? O celular, em geral, ele demanda bastante tempo, porque é uma briga do celular com o equipamento que está tentando invadir o celular, né? Entendi. E obviamente, quanto mais atualizado é o celular, mais difícil vai ficando. Então o equipamento fica mais tempo ali, né? Mas a gente tem muitos casos, infelizmente, eu posso dizer assim, de pedofilia, né? Muita coisa de pornografia infantil. Tem bastante coisa de tráfico de drogas também, né? São aquilo que demanda mais, a nossa demanda é maior, eu diria que vai mais ou menos nessa área, o tráfico de drogas realmente e os crimes de pedofilia, né? Infelizmente. Bem, quando eu também estive lá, eu fiquei encantada com aquele sistema moderníssimo que me explicaram lá os servidores que fazem parte de uma rede nacional de balística. E que isso está sendo muito importante. Mato Grosso do Sul está incluído nesse processo nacional. É um mapeamento de balística? Como que funciona? Conta pra gente. Muito bem. Esse é um outro investimento que assim, trouxe para o estado de Mato Grosso do Sul, colocou o estado de Mato Grosso do Sul, né, num nível de excelência aí a nível nacional, porque o governo federal ele criou um banco de dados a nível nacional. Todos os estados da federação, eles têm um equipamento desse, né, um equipamento que você vai pegar os elementos balísticos, um projétil, né, um estojo, tá certo? E vai submeter a um banco de dados, e esse banco de dados é um banco de dados nacional. Então, o Mato Grosso do Sul hoje, ele pode consultar, né, se determinada munição, por exemplo, né, que foi enviada para a nossa perícia aqui, se a arma que expeliu aquela munição já foi utilizada, por exemplo, em outro estado. Desde que esse outro estado tenha submetido o padrão daquela arma para esse banco de dados. Então, funciona mais ou menos assim. Os peritos vão até a cena do crime, encontram uma arma que foi utilizada num crime de homicídio, recolhe essa arma, coleta-se o padrão dessa arma, né? O que é o padrão? Você vai colocar uma munição dentro dessa arma e você vai produzir um disparo. Então a gente tem um sistema lá que, inclusive, a gente vai fazer o disparo dentro dessa câmara recuperadora de projéteis. Daí a gente pega aquele projétil que nós, peritos, utilizando a arma do crime, fizemos o disparo. E a gente pega o projétil. E aí essa câmara, ela é toda preparada para ela não estragar o projétil quando a gente fizer o disparo. Então, ela é um cilindro que tem um gel específico dentro dele. Então o projétil ele vai dentro desse gel e o gel ele não vai estragar esse projétil, essa bala, tá certo? Então o perito coleta aquilo. Então o que acontece? Eu sei que esse projétil saiu dessa arma porque eu, perito, fui eu quem atirei. Certo? Então isso é chamado de padrão da arma de fogo. A arma de fogo, quando ela efetua um tiro com ela vai produzir marcas específicas na ponta do projétil, na ponta da bala, que é o projétil, que é aquela parte que é expelida que atinge o alvo. Essas marcas específicas, elas são únicas. Cada arma produz
um único tipo de marca, como se fosse uma impressão digital da arma. Então eu pego agora esse projétil que eu coletei o padrão e vou inserir ele num banco de dados. Olha, esse projétil aqui, ele é de uma pistola da marca Glock 9mm, né? Dou todas as características daquela arma e vou subir ele nesse banco de dados nacional. Eu não tenho o outro estado, por exemplo, outra cidade, por exemplo, não tem essa arma. E imagine que essa arma foi utilizada para cometer um crime num estado vizinho. Como nós temos as organizações criminosas, então é muito possível que essa arma esteja circulando, cometendo crime em diferentes estados, diferentes cidades, ou até mesmo em diferentes bairros da cidade. Certo? Pois bem, o estado vizinho, né, já tinha coletado esse padrão, por exemplo. Né, já tinha. Da onde que ele vai achar esse padrão se ele não tinha arma? Por exemplo, se essa arma foi utilizada e matou uma pessoa e o projétil ficou alojado no corpo da pessoa, lá no estado vizinho. Durante a necrópsia, o médico legista ele retira aquele projétil, manda para o instituto e o instituto submete ao banco de dados. Então, entendeu que vai chegar uma hora que elas vão se encontrar. que elas vão se encontrar lá no sistema nacional. Entendi. Tá certo? Com isso, a gente já começa a correlacionar. Olha, essa arma está cometendo crime aqui, está cometendo crime ali. Mais do que isso, olha a importância. No momento que for apreendido essa arma, né, você já vai identificar de repente ou a mesma pessoa que está cometendo esses crimes ou uma quadrilha que está passando essa arma de uma para outra. Enfim, você já começa a fechar o cerco e imputar. Olha, pelo menos eu sei que essa arma que está cometendo crimes em duas localidades diferentes. Pode ser, inclusive, a mesma pessoa. Que até então ela poderia responder somente por um crime. Agora ela já pode responder por 2 crimes, porque a gente já consegue dizer, olha, mas essa arma também estava nesse crime aqui. E aí você dá um rumo e um norte para uma investigação que até então, de repente, não tinha nada. Entendi. No caso vizinho ali, do estado vizinho, que, por exemplo, teria retirado o projétil do corpo da pessoa, a única coisa que ela submeteu no banco de dados foi aquilo. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente fala, olha, aquele projétil que você subiu aí, nós estamos com a arma aqui e a arma que matou aquela pessoa foi apreendida aqui. E a pessoa tal, certo? Que foi apreendida com a arma. Essas informações são passadas, então, para a delegacia de polícia do outro estado, que vai fazer agora as investigações também em cima dessa pessoa. E aí ela pode correlacionar pessoas envolvidas, seus comparsas, né? E aí avançar na investigação, que até então ela não tinha nem noção nem por onde começar. Então a gente diz que é uma perícia atuando ativamente nos rumos de investigações que, de repente, a investigação estava até parada porque não tinha informações suficientes para avançar de alguma maneira, entendeu? E a pessoa que foi encontrada, o autor que foi encontrado com a arma, ele vai ter que explicar como que outra pessoa morreu com a arma dele em outro lugar, né? Exatamente. Complexo. Complexo e importante. Por fim, o que o senhor gostaria de compartilhar? Quais são as alegrias de trabalhar num setor tão técnico, mas ao mesmo tempo tão impactante e tão relevante para a polícia aqui do Mato Grosso do Sul? Alegria, quem é perito costuma dizer, né? A gente tem aí alguns chavões, né, alguns slogans, por assim dizer, né? Que a perícia, ela é a última voz da vítima, né? Então, a nossa alegria realmente é proporcionar para o arcabouço, o sistema judiciário brasileiro, a possibilidade realmente de se fazer justiça, né, pelas pessoas que são injustiçadas nesse país, em todas as searas aí, né, até mesmo dos acidentes de trânsito, né, os crimes propriamente dito intencionais, né, a perícia ela tem essa finalidade única, que é a busca pela verdade real daquilo que aconteceu. Quando a gente encontra essa verdade, a justiça fica muito mais fácil de ser realizada. E, além disso, quando a gente produz uma prova técnica, como você falou, que é um corpo muito técnico, essa prova
ela tem, né, ela tem por trás, né, o que dá, vamos dizer assim, para ela a robustez de ser uma prova técnica confiável é que ela é baseada em ciência. Entendi. Ela tem uma técnica científica, ela tem uma tecnologia aplicada. O que eu estou querendo dizer com isso é que a prova pericial, né, quando bem feita, bem elaborada, com uso de tecnologia, com profissionais bem capacitados, ela é uma prova quase que irrefutável, né? Diferente, por exemplo, de uma confissão, uma pessoa que confessa um crime. Nós sabemos que, infelizmente, as pessoas podem confessar crimes por diversas formas, né? Ou para assumir realmente a culpa por alguém que ela está querendo defender, parece que não, mas pode acontecer, Sim. tá certo? Ou até mesmo por uma ameaça, né? Infelizmente, casos de tortura no nosso país ainda tem, né? Então a pessoa acaba por confessar. Então você tem uma confissão. A única coisa que, por exemplo, um juiz vai ter ali é a confissão daquele aquele cara que teria Assumiu. cometido, que assumiu. Mas quais são, né, as condições quando ele fez aquela confissão, né? Realmente foi ele que fez, que cometeu o crime? Já a prova técnica, não. Porque a prova técnica, ela trabalha com o vestígio. É o vestígio que vai dizer se foi ele ou não. Se foi daquela maneira que aconteceu ou não. Muitas vezes o crime é cometido com a participação de 2 ou 3 pessoas. Prende uma pessoa, né? Prende uma pessoa, essa pessoa assume o crime como se fosse sozinha. Por algum motivo a investigação fala, olha, mas tá meio estranho isso aqui. Chama o corpo de peritos, vamos fazer uma reprodução simulada desse crime? Vamos ver se a versão que ele está contando, ela é fisicamente possível de acontecer? Será que ele conseguiria fazer tudo o que ele está falando e de acordo com o que a gente encontrou na cena do crime há 2 meses atrás, 1 mês atrás? Tudo que ele está falando aqui, vamos ver se os vestígios vão fechar. Se vai bater o que ele está contando. Será que ele não está querendo proteger alguém? E aí a perícia vai, faz esse tipo de reconstituição, né, que é conhecido como reconstituição. Tecnicamente a gente chama de reprodução simulada. E fala, olha, do jeito que ele está contando, de acordo com os vestígios que nós encontramos aqui, fisicamente não é possível acontecer. Tem alguma coisa errada, tinha mais gente envolvida, né? Então veja que a perícia traz isso. Ela traz essa possibilidade de justiça, porque ela traz uma prova muito mais robusta, muito mais incontestável, trazendo para o sistema judiciário brasileiro muito mais confiança no seu julgamento. Porque se o juiz não ficar plenamente convencido da culpabilidade da pessoa, ele não vai condenar. Entendi. Ele não vai condenar. Então você traz provas robustas para a condenação ou até mesmo para a inocência, né? Porque não é raro também nós temos situações onde pessoas são condenadas por crimes que não cometeram, né? Por diversos motivos. E a perícia, se for bem feita, dependendo da situação, ela consegue demonstrar, olha, realmente essa pessoa aqui é inocente. Está sendo condenada por uma coisa que ela não cometeu, né? Vamos apresentar as provas e o juiz vai inocentar essa pessoa. Isso é muito comum nos acidentes de trânsito, por exemplo, né? Quem tem culpa, né? Às vezes alguém vai morrer no acidente de trânsito, mas o condutor que sobreviveu, muitas vezes ele não tem culpa, né? E aí ele pode ser julgado pela mídia, pela sociedade, por uma série de coisas que o promotor vai lá e acusa ele, mas no final das contas a perícia apresenta uma prova dizendo, olha, se você olhar tecnicamente aqui, ele não tem culpa, então não tem como condená-lo. Então eu acho que a alegria da perícia é essa, né? Nós costumamos dizer que somos a última voz da vítima, porque ela não tem mais como responder, né? Porque ela já partiu para outro plano. Essa é a nossa alegria. Então, vocês consideram essencial
Para a imparcialidade também do julgamento, né? Essencial. A perícia, o grande forte da perícia é que ela é imparcial. A gente não olha inocentes e culpados, porque nós trabalhamos com vestígios materiais. E esses vestígios precisam ser interpretados para dizer como determinado crime aconteceu e quem o cometeu. Essa é a perícia, é isso que nós buscamos fazer, né? Nós não olhamos o CPF, a identidade de ninguém. Então, para nós, não importa. Se nós estamos condenando alguém, isso para nós é indiferente. Se nós estamos inocentando alguém, isso para nós é indiferente no sentido do que o nosso trabalho ele é feito para que alguém use isso ou para condenar ou para inocentar. Então, ele tem que ser, deve ser totalmente isento e imparcial, né? Nós não podemos olhar e ter um viés de já querer condenar alguém por mero pré-julgamento, certo? Você quer ver um caso muito difícil que o perito ele trabalha com isso? Por exemplo, se ele chega numa cena de acidente de trânsito e você vai ter pessoas em volta. Se ele começar a ouvir muito o que estão comentando ao redor, ele vai começar a ter alguns pré-julgamentos sobre aquilo que realmente aconteceu. Isso em qualquer perícia, na verdade, né? Então, a informação que o perito tem, ele precisa saber filtrar ela. Porque o perito analisa vestígios físicos e materiais, né? A informação ela precisa ser filtrada. Ela é importante? Ela é importante. Ela tem o seu grau de relevância, mas é mínimo. Porque o que realmente importa é o que o vestígio vai dizer. Entendi. Se esse vestígio fala que é A, não adianta vir aqui e falar, não, mas é B. Não, você está falando que é B, mas o vestígio está falando que é A. Então, se o equipamento que eu utilizei para fazer correr uma amostra e aquela amostra que eu coloquei lá está dizendo, ó, isso aqui é cocaína. Isso aqui é cocaína. Comprovado cientificamente pelo equipamento que eu utilizei aqui, consultou, fez uma análise química desse pó branco aqui. Não adianta você vir e falar, não, isso é talco. Não, isso não é talco. Você pode morrer falando que é talco, mas a perícia está falando que é cocaína e vai ser cocaína. Essa é a diferença. Entendi. É isso. Alguma previsão de futuros concursos para peritos criminais? criminais? A gente sempre está em busca, né, de novos profissionais, né? Como a gente tem, a nossa demanda ela aumenta cada dia, né? Isso é natural, né? Isso é natural. A perícia ela cresce, as instituições policiais elas crescem e cada vez que a instituição policial ela cresce, ela vai trazer mais demandas para a perícia. Então, por exemplo, toda vez que tem um concurso para a polícia militar, para Polícia Civil, delegados de polícia, investigadores, quando entra essa turma toda, o que vai acontecer naturalmente? O combate ao crime vai aumentar, certo? O que vai acontecer naturalmente? O número de objetos a serem periciados automaticamente vai aumentar. Então, assim, quando a segurança pública se mexe por novos concursos, a perícia tem que caminhar junto, tem que ter esses concursos juntos para a perícia também, porque ela é parte integrante de todo esse sistema. Então, a gente espera que nos próximos anos, aí, com certeza, a gente possa ter uma reposição desses profissionais, porque senão a gente fica defasado. E a perícia defasada, quando tem poucos profissionais, tem demora de laudo, demora de entrega de laudo. Aí isso vai gerando uma série de problemas, né, para o curso do processo. Ótimo. Muito obrigada por ter conversado com a gente, por ter trazido tantas informações. Depois, para eu filtrar tudo, vai ser uma loucura. Mas fiquei muito feliz com a nossa conversa. Esclareceu muitas coisas e que as pessoas continuem aí, né? Admirando essa profissão, não apenas as estadunidenses, mas as do Mato Grosso do Sul. Sim, exatamente. Nós trabalhamos hoje, a Polícia Científica trabalha em prol da sociedade sul-mato-grossense, né? Então, que todas as pessoas que vivem nesse estado, né, elas possam realmente admirar o trabalho da Polícia Científica, né, porque nós trabalhamos dioturnamente, né, em busca dessa verdade do que realmente aconteceu nos casos dos crimes. Ótimo, tá bom? muito obrigada.